RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, amigos, estamos iniciando o seu programa Atividade nesta terça-feira, 18 de setembro. Olha, setembro chegando ao fim, né? Já na segunda metade, o inverno aí nos seus estertores. No sábado, 22, já teremos então a chegada da primavera, a estação das flores, da temperatura melhor e do vento também, né? Que sempre tem vento muito forte nesta época, né? Vento soprou forte também ontem de noite lá em Chapecó. Deu uma sacudida no líder do Campeonato Brasileiro. Saiu ganhando, um gol de pênalti, sofreu empate, 2-1. Teve a oportunidade do empate aos 50 do segundo tempo e Leandro Damião, escalado para bater o pênalti, perdeu. Não sei por que cargas d'água. D'Alessandro, que estava em campo e que tem um extraordinário índice de aproveitamento, não foi chamado para bater. Parece que estão colocando o D'Alessandro numa grande geladeira lá no Internacional. Meu caro Paulo Olímpio, colorado, logicamente, sofreu com a derrota do seu time ontem, né? Sem dúvida, Jurandir, sem dúvida. Ontem, o meu sonho, minha ambição caíram verticalmente, ambos, porque o que eu vi foi um prenúncio de que as coisas não vão bem a partir de um determinado momento, e já explico. Quando eu vi essa semana que passou, manchetes, meio-campo dos sonhos, o Odair, nosso técnico, que vem numa ascendência merecida, do quase anonimato para a liderança de um dificílimo campeonato, se tornou, na mídia, nos canais de esporte do país, a estrela da semana. Passou dando entrevistas. O time entrou em campo como um líder e acreditando em todas as manchetes de que era um time dos sonhos. Era um time que estava em níveis muito acima do que é real. E isto foi fatal. O primeiro tempo, o Inter entrou como dizendo, vai acontecer a qualquer momento, eu sou o líder, eu sou o bom, e se achicou, se apequenou, não jogou nunca, nem no primeiro tempo, nem no segundo, como um líder, como alguém que quer preservar a liderança e ambiciona um título que há muito tempo não conquista. O time se apequenou e, ao se apequenar, se encolheu e oportunizou aquilo que aconteceu, a tragédia. E o acaso do pênalti perdido faz parte desse contexto. Tudo anunciava, a tragédia anunciada. Por quê? Porque o time, ao invés de jogar como tem jogado, se dedicando, como um time pequeno que está em crescimento, não. Se achou grande e se apequenou desastrosamente. Espero que tenha sido uma lição bem recolhida e bem aprendida. Senão, nós vamos, mais uma vez, perder um campeonato. Meu Deus, ouvindo o Paulo Olímpio falar dessa maneira, chegou a me dar até um certo, assim, desânimo. Um dó. Não, porque doutor Paulo Olímpio, todos sabem aqui na bancada, os nossos telespectadores, é um efusivo, é um otimista. O Brasil na situação que está, mas, sabe, o Estado na situação que está, e o doutor Paulo Olímpio lá sempre dizendo, não, mas vai melhorar, nós não podemos ver a coisa dessa maneira, temos que ver a coisa pelo copo cheio.
cheio, de outro jeito. Aí vem me fala do Internacional dessa maneira, chegou a me dar dor. Agora me deu dor, agora me preocupou. Agora realmente me preocupou. Tá bem. Tá bom, Tá limitado ao time. Valdir? Pois é, eu concordo em parte com o Dr. Paulo Olímpio, né, o seu conhecimento profundo em futebol. Acho que não foi uma tragédia, acho que perdemos quando poderíamos ter perdido e para quem, né, poderíamos ter perdido. Está um ponto atrás de São Paulo. São Paulo, na minha avaliação, não é um time muito melhor do que o time do Internacional. Então, acho que é uma questão de recompor. O Internacional, infelizmente, a tradição se dá mal contra esses clubes aí lá debaixo da tabela. Isso é histórico dentro do clube. Tá? Mas temos um combate aí com o Corinthians no próximo domingo. Eu tenho certeza que nós vamos recuperar. O Dourado realmente faz muita falta. Eu diria que atualmente é o principal jogador do Internacional. Aquela Dália dependência que o Internacional tinha há alguns anos, né? E que acabou sendo resolvida, digamos assim, pelo Odair. Tá? Parece que agora tem uma Dourado dependência. Tá? Mas eu acho que um ponto ainda atrás de São Paulo é plenamente possível de recuperar. Jogos como esse acontecem. A questão como eu concordo com o senhor, o pênalti perdido, ele está dentro de um contexto maior, né? E talvez tenha sido a cereja de um bolo indigesto para os colorados na noite de ontem. É fato. Muito bem, Roger Maciel é o CEO do Grupo Maciel, que está aqui com a gente, vai nos falar de assunto importantíssimo aí, que é auditoria em processo de sorteios e premiações, mas principalmente, que nós queremos saber, em processos eleitorais e votações eleitorais paralelas. Mas, como nós fizemos sempre com nossos convidados aqui, a gente quer saber se gremista ou colorado. Predominantemente a mesa parece colorada, né? Eu sou gremista aqui. Não, então... somos todos gremistas. 3-2. Então 3-2. Então, estamos aqui, estamos bem. Eu sou gremista, não sou um gremista praticante, né? Mas lamento aí pela derrota do time aí do vizinho, do co-irmão. Com sinceridade? Com sinceridade, porque... porque não é comum. Não, além de time, a gente tem que ver o estado, né? Eu prezo pela projeção do nosso estado. Tá então, bom. se o Inter ganhar, eu acho que... Como eu não sou aquele gremista tão praticante assim, eu prefiro ver a vitória, mesmo que o time seja não colorado. É anticolorado. Eu não sou anticolorado, eu sou gremista, mas não Eu sou... também lamentei muito a dessa. Eu sei. Eu sei. Bom, mas como gremistas nós temos hoje um grande jogo, né? O campeão da América segue na sua competição, enfrenta lá um osso duro, né? Tucumã, um clube lá que não tem expressão nenhuma, mas que está fazendo uma campanha extraordinária. Derrubou, inclusive, uma das expressões aí, que é o Atlético Nacional de Medellín. Então, Grêmio hoje à noite, enfrentando, né? Sem o Jael, sem André também, sem centroavante. O Renato vai ter que fazer, né, mudanças no sistema tático, muito possivelmente colocando o Luan como falso 9, né, como já aconteceu. E nós na expectativa, né, gremistas aí, de que venha-se de lá, pelo menos com empate, que volte vivo de lá. Agora que empate que tenha gols também, né, porque senão na Copa Libertadores continua aquele gol qualificado, ou seja, se nós empatarmos lá de 0-0, empate de 1-1 aqui classifica o adversário. Então, por isso que empate lá tem que ser com gols. Confia aí numa atuação do Tricolor hoje, Carlos? Eu acho que a gente está muito bem respaldado, né? O time não é aquela coisa toda, o nosso concorrente, eu acho que a gente tem um bom plantel ali, eu acho que não tenho dúvida da vitória. Margarete. Eu não gosto de me pronunciar. Eu estava hoje pensando, mas todo dia que tem jogo de Libertadores eu vou no programa, não dá certo. Eu acho que hoje eu não vou falar sobre Não vai falar? Não. Então tá, vai só torcer. Só torcer. Então vamos torcer. Depois aí, 15:10, estaremos torcendo pela vitória do Tricolor. Muito bem, você está aqui conosco na RDC TV, você nos acompanha aí ao vivo, 24 horas, rdctv.com.br, né? Qualquer parte do planeta aí você sintoniza. Você sintoniza também no YouTube pelo RDC TV Digital. Nos acompanha também nos outros aplicativos, como Facebook, como Instagram. Então, múltiplas maneiras de você nos acompanhar na nossa programação, que é muito honroso para nós.
Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Por quê? Porque o Cindy Lojas é uma entidade que está sempre buscando a informação em qualquer parte do mundo. Tudo que há de avançado em termos de varejo está lá buscando essa informação e trazendo e colocando à disposição dos seus associados. Seminários, palestras, conferências, encontros, o Café com Lojista, que é realizado mensalmente, enfim, uma série de promoções que o Cindy Lojas realiza para oferecer ao seu associado todas essas informações que fazem qualificar o seu trabalho. E na Protásio, ali você subindo ou descendo, você tem o Barranco e o Barranquinho. Ali no Barranco, melhor chopp, melhor churrasco. No Barranquinho, sempre promoções. Hoje, terça-feira, entrecô, assado de tira, são as promoções especialíssimas, né? R$18,90 um assado de tira, um entrecô, é barbadíssima, né? Estacionamento, manobrista, tudo para você desfrutar momentos agradabilíssimos ali, naquele ambiente gostosíssimo do Barranco e do Barranquinho. Para sua formação e informação política, o site do nosso parceiro de bancada, Percival Pugina. Você acessa pugina.org, esse Pugina com 2 Gs, você encontra ali um elenco altamente qualificado de profissionais das mais diversas áreas que está colocando ali a sua opinião diariamente sobre tudo que ocorre aí no nosso meio político, nosso meio empresarial. Pugina.org é o site para você conferir. E o banco para você realizar a sua operação financeira, o empréstimo que você está necessitando, o investimento que você quiser fazer, enfim, o banco da nossa terra, o Banrisul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. E a Aspecir? A Aspecir é uma instituição de previdência complementar, que é aberta, que é estabelecida com valores éticos, com transparência, com a responsabilidade de mais de 75 anos de atuação no ramo previdenciário. Portanto, isso aí é uma experiência enorme e é justamente a certificação de uma empresa idônea, uma empresa que está todo esse tempo, só pode ser uma empresa que tenha respeitabilidade. Por isso que Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. E futuro para os jovens, aí é com o CIEE, um mundo de oportunidade para mudar a sua história, meu jovem. O CIEE presta um papel importantíssimo para o desenvolvimento dos jovens sedentos de oportunidade. Confira aí. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Muito bem, como falei anteriormente, nós temos o nosso convidado de hoje aqui, Roger Maciel, que é o CEO do Grupo Maciel. E este grupo gaúcho será o responsável pela 3ª vez pela votação paralela nas eleições dos dias 7 e 28 de outubro, em todo o território nacional. Trata-se de um procedimento obrigatório do Tribunal Superior Eleitoral, em que algumas urnas são escolhidas por amostragens em todo o Brasil para serem submetidas à auditoria. Meu caro Roger, primeiro prazer em tê-lo aqui com a gente, e especialmente esta questão, né, dessa auditoria que vocês fazem, porque se é uma coisa que a gente ouve
constantemente é a indagação sobre a inviolabilidade da urna eleitoral, do nosso processo. Como é que vocês realizam essa investigação e como dar essa certeza? Primeiro, eu agradeço a oportunidade de poder nos expressarmos aqui, deixar mais claro para a população como funciona o nosso processo eleitoral. O nosso processo eleitoral está desde 96 sendo eletrônico. Nós já vamos auditar pela terceira vez, a gente auditou 2012, 2014, 2016 a gente não auditou e agora retornamos em 2018 para a auditoria do processo. O processo, a gente faz uma auditoria do processo. Então, tem uma metodologia do Tribunal Superior Eleitoral para conduzir as eleições e a gente valida esse processo. Então, na antivéspera, na véspera e no dia, a gente faz um processo de validação do andamento ali das eleições. Então, é feita uma votação numa urna de lona, em papel, e no dia da votação é feita a votação na urna eletrônica. Então, é comparado, né, o resultado da urna de lona com o resultado da urna eletrônica. Então, tem que dar ali no final do dia o mesmo resultado. Então, a gente faz esse processo... Mas as pessoas votam duas vezes daí, nesse caso? É chamado a população, é chamado escolas, a Ordem dos Advogados, outras instituições da sociedade para fazer essa votação no dia da véspera. Na véspera da eleição? Na véspera da eleição. No sábado, dia 6, se reúne no Tribunal Superior Eleitoral das capitais, todas as 27 unidades, vai se reunir esse pessoal para fazer a votação no papel. E no dia 7, depois no dia 28, é feito a transposição do papel para a urna eletrônica, durante todo o período ali do dia 7. Então, para simular também a mesma data da eleição. Está correndo a eleição em todos os locais e a gente está fazendo o teste no Tribunal Superior de cada capital para verificar se vai dar o mesmo resultado. Então, é um teste aí feito há vários anos e ele é eficiente, o teste é eficiente. Então, a gente faz por amostragem, é claro, não vamos auditar todas as urnas. Na sexta-feira, a gente faz o sorteio das urnas que serão testadas e a gente vai buscar. Então, teve anos aqui no Rio Grande do Sul que a gente sorteou uma urna de livramento. Então, a gente pegou um avião lá da Polícia Militar, fomos até Livramento, pegamos a urna que foi selecionada para testar, trouxemos para Porto Alegre e aplicamos o teste aqui em Porto Alegre para verificar. Isso acontece em todos os estados. Vai pegar lá no Acre, lá em Rio Branco. Só para eu entender, vocês trouxeram, a votação foi lá em Livramento. Não, a votação não ocorreu. A gente faz esse processo antes da votação. Antes. Então, toda a sessão eleitoral tem as urnas reservas. Então, foi sorteada uma urna de livramento, por exemplo. Tá. Então, lá na sessão eleitoral daquela urna que foi sorteada, eles vão pegar a urna reserva, vão colocar para operar, ela vai funcionar normalmente, e aquela que foi sorteada, que tem o número, a gente vai trazer para Porto Alegre. Então, porque tem que ser uma surpresa, não pode ser, testa essas aqui para a gente verificar. Não, nós vamos lá, vamos participar do sorteio e vamos pegar aleatório. Pode pegar da capital, pode pegar do interior, tem ali os seus parâmetros dos testes. Então, ele tem que ser completamente de surpresa para ver qual é a urna que vai ser sorteada. Então, a gente faz isso na sexta-feira. Hoje, para ficar bem claro, sorteada de livramento lá no sábado, vamos dizer, no dia 6, a eleição é dia 7. Dia 7. É feita uma simulação de voto? Não, a gente traz a urna para Porto Alegre e a simulação é feita no domingo, no dia 7. No dia da eleição é feita a simulação. Mas como? A simulação do papel é feita no dia 6, aqui em Porto Alegre. Mas aí já tem uma outra equipe buscando a urna. Mas a votação é efetuada? A votação é efetuada no dia 7, simulado na urna eletrônica. Não, mas nós não estamos entendendo direito a coisa aí. Essa votação na urna de lona,
Tá. Foi sorteado o Livramento. Essa votação na urna de lona é feita lá em Livramento? Não, é feita em Porto Alegre. Pois sim, mas se a votação é feita em Porto Alegre e Livramento é feita a votação na urna eletrônica, pode dar uma votação completamente diferente? Não. No dia 6, as escolas, os escoteiros, a ordem, vão se reunir no Tribunal Superior Eleitoral de cada capital para fazer a votação no papel. Eles vão fazer no papel e vão colocar na urna de papel, na urna de lona. Isso no dia 6. No dia 6, nós iremos a Livramento para pegar essa urna que foi sorteada. Vamos trazer a urna... Mas são outras pessoas completamente diferentes que vão votar lá em Livramento? A gente vai, no dia 7, a gente vai abrir aquele voto de papel depositado na urna de lona, vamos abrir e vamos lançar na urna eletrônica o voto do papel. Então, ele tem que dar a mesma coisa. É que o teste é o teste da urna. Da urna. Essa é a questão. A gente está testando a urna. Não é a nominata, não é quem foi votado. Mas vai ser igual. Porque a gente está abrindo o voto de papel e está passando ele para a urna eletrônica durante todo o dia. Abriu um voto, vai dar lá candidato a presidente, candidato a governador, senador, e vai ser passado todos esses votos do papel para a urna eletrônica. Então, no final é para dar a mesma coisa. Em tese, é um sistema que, por amostragem, ele consegue, se houver qualquer, sei lá, situação, né, não lícita ou, sei lá, de desconfiguração do equipamento, ele acaba, por amostragem, identificando e aí... Tem gente que fala assim, vamos colocar um percentual para o candidato X. Se fizesse isso e todas as urnas aparecessem, no final do dia 7, daria diferença entre a urna eletrônica e a urna de papel. Esse é o teste que é feito. E nunca deu nenhuma diferença. Até agora não deu diferença. Mas a minha indagação é justamente nesse aspecto, porque esta urna de lona, ela vai ser trazida para Porto Alegre e as pessoas vão votar, são aqui de Porto Alegre. A urna eletrônica está lá em Livramento. São outras pessoas completamente diferentes que vão votar. De repente, Livramento pode ter um reduto lá de um candidato X que faça uma votação extraordinária que não faça em Porto Alegre. A questão é o seguinte, a gente está testando o processo. Então, lá em Livramento, aquela votação vai acontecer na urna dela normal. Essa aqui, ela vai sair do sistema eleitoral e esses votos não serão computados. Vai ser só para fins de teste. Nesse teste aqui, o TSE vai liberar e vai ser feita a votação. Fez a votação igual a do papel, tem que dar o mesmo resultado em ambas as urnas. Então, tinha uma possibilidade ali, alguns candidatos, vamos instituir a urna de lona para tu votar nos dois. Né? Teve propostas de candidato para fazer as duas votações. Se vocês viram isso. Sim. Esse é o teste que a gente faz. Pois é, porque para mim, no meu entendimento, seria assim, lá em Alegrete foi sorteado, leva a urna de lona lá, o pessoal de Alegrete vai votar no sábado na urna de lona. No domingo tem a votação oficial, vão votar na urna eletrônica. E aí faz a comparação entre as duas. Mas para o teste ser eficiente tem que ser no mesmo período, porque tu poderia... Período, sábado e domingo. Não, mas a votação tem que ser no domingo. E não quer dizer que tenha que ser aquelas mesmas pessoas que estão cadastradas na urna. Pode ser outra pessoa, porque a gente libera a senha ali e vai conseguir votar. Então, o teste, a gente garante que o teste da urna eletrônica é eficiente. Ele compara as votações e aquela proposição que foi feita por alguns candidatos para fazer a votação em papel e eletrônica, a gente faz numa forma de amostragem, porque a proposta era fazer todas as urnas, isso aí ficaria muito difícil validar esse processo. Nesse formato, no outro dia a gente consegue emitir um relatório dizendo que ele é viável e ele está de acordo com a legislação. Por estado, Roger? Vai depender da quantidade de eleitor. Então, estados que têm até 15 mil eleitores, lá vai ter 2 urnas. Acima de 15 mil, de 15 a 30, vai ser 3 urnas. Acima de 30, vai ser 4 urnas. Então, vai depender da quantidade de eleitores por estado. Pega ali São Paulo, vai ter 5 urnas testadas. Na verdade, vocês, quando
aferem a urna é com relação ao número de votos. De resultado. O resultado que a urna afere. Sim. Então, teve lá 300 votos no candidato X. No papel tem que ter os 300 votos no candidato X e na urna mas então eu me solidarizo aqui ao Jurandir, porque eu também não entendi. Se a urna está em Porto Alegre e os eleitores estão em Livramento, votando na urna em Livramento, como é que vai ser? Não consigo, de onde é que sai essa urna de papel? Pode ter o mesmo número de votos. Se são pessoas. Se o eleitor lá de Livramento, ele está votando, como eu disse, pode estar maciçamente no candidato X, que não alcança essa votação. Eu achei que era só com relação ao número de votos dentro da urna. É interessante a dúvida, que talvez seja a dúvida de outras pessoas. Talvez seja. Eu te confesso, eu estou com muita dificuldade de entender, imagino o telespectador. É um teste de processo. Então, a urna do interior lá, ela virá para a capital. Ela é confiscada. Ela é confiscada. Ela vai sair do processo. Isso eu entendi. Vai ser escrutinada aqui. Ela vai ser lançados os votos nela em Porto Alegre. No nosso caso aqui vai ser lançado em Porto Alegre. O pessoal lá do interior, do Livramento, de Alegrete, eles vão votar numa urna substituta, uma urna reserva. Não, tá bem. Agora deu para entender, então, viu, Jurandir? O pessoal do interior vai votar numa urna reserva. A votação dessa urna que foi sorteada, ela virá para a capital e será feita a mesma votação na lona e na eletrônica. Então, o pessoal que estará em Porto Alegre, a urna que virá lá será substituída. Foi aleatoriamente sorteada uma urna. Isso. Esta urna veio para Porto Alegre e os eleitores, escoteiros, estudantes, aqui votam 2 vezes. Aqui na mas votam naquela urna aqui em Porto Alegre. Vai votar em Porto Alegre, porque ela sai do processo. Ela sai daquele processo e é inserida aqui. Agora, aleluia! Agora eu entendi. Digamos, Aleluia. vai ter votos anulados, vai ter votos em branco, como toda eleição tem. Claro. E aí vai ter que ter a mesma, teve 30 votos em branco. Na urna de lona vai ter que ter 30 votos em branco. Na verdade, essa urna que é trazida aleatoriamente por sorteio do interior, ou seja, de onde for para cá, para a capital, vai ser colocada para outros votarem que não os eleitores daquela localidade. Exato. Sim, porque ela vai entrar no processo do teste. Ela vai entrar essa que era a minha dúvida. Eu estava entendendo que os eleitores de Livramento queriam votar naquela urna. Não, porque aí a gente vai afetar os eleitores, né? Cada eleitor tem que votar lá no seu candidato. Exato. Nesse caso aqui, ele vai sair do processo e vai entrar para fins de teste. Ele está avaliando a credibilidade do equipamento. Do equipamento. Não, eu tinha equipamento entendido que que seria aferido, então só quando essa questão não estava muito clara, que seria aferido só o número de votos possíveis naquela urna, mas não é Isso posso estar errado, Roger, mas no Brasil são 400 mil sessões eleitorais. Cada uma delas tem uma urna dessa. Cada sessão tem. Cada sessão tem uma urna dessa. Essa amostragem que vocês pegam, tendo em vista esse número de 400 mil distribuídos entre os estados brasileiros, que percentual é esse que vocês, para auditar? 0, muitos zeros, para ser bem sincero. É o suficiente? Nós, da auditoria, gostaríamos de mais. Né? Nós gostaríamos de auditar um volume maior de urnas. Né? E é possível. Só que envolve custos aí que a administração pública optou por... Vocês assumem o Brasil inteiro ou é regionalizado? Não, o Brasil todos os estados é feito o mesmo teste. Né? Nós temos uma equipe ali de 57 auditores, 2 auditores por estado, e a gente faz o mesmo processo nas mesmas datas, nos mesmos horários, em todos os estados. Sim, agora dessas 400 sessões, 400 mil sessões, 400 mil máquinas, são cada uma delas independentes, né? Não pode fazer uma adulteração de uma rede, não, elas funcionam individualmente, cada uma delas. Então esse teste se torna mais eficaz porque aleatoriamente sorteado uma urna não há como
ela está adulterada, programada, não é isso? Então, nós que realizamos o trabalho, a gente tem total convicção que a urna é correta. A urna é correta, ela entrega um resultado correto. Nós nos responsabilizamos pelo equipamento urna. Aqui na fase da auditoria, a gente emite ali o laudo, todas as vezes que a gente emitiu, estava em conformidade. Agora, a informação depois que sai da urna, esse processo aí não tem a validação. Aí há um dado. Cada seção fornece ao Tribunal Regional do Estado. A urna é conectada, ela envia as informações e essas totalizações são levadas para os servidores, uma central, os servidores de uma central. Exato. E ali há fiscalização, há controle? Não independente. Nesse caso aqui vai ter a auditoria interna do tribunal, mas não uma auditoria independente. Nós somos uma empresa privada com independência para auditar os processos. Nós auditamos eleições de todos os tipos. Vocês vão pegar aí conselhos de medicina, diversas entidades que fazem eleições, a gente faz. A ANEEL, que faz leilão eletrônico, a gente pega e faz também, sorteio de nota eletrônica, que tem uma transparência que vários estados começaram a adotar esse processo de ter a sua nota fiscal auditada, aí a gente se responsabiliza. Mas nesse processo aqui do TSE é auditado o equipamento. O equipamento a gente consegue dar o aval. Porém, o processo eleitoral, como um todo, aí teria que ter um trabalho mais aprofundado. Sim, e que até hoje não foi decisão do tribunal. Me permite te perguntar uma coisa, que nas eleições de 2014 houve uma questão com relação ao Acre, né? Porque um estado tão pequeno, né? E foi o último a serem abertas as urnas e tal. Em média, quanto tempo leva para abrir uma urna e ter a sua finalização de contagem? A urna, ela não é aberta, ela é conectada, né? Pega a urna eletrônica ali, conecta e ele vai transmitir. A questão do Acre provavelmente tenha sido alguma situação referente a conexões de internet. Não, o Acre, o que aconteceu, Margarete, foi o problema do horário. A diferença do horário foram 3 horas. Foi o último estado a encerrar as eleições, a serem escrutinadas todas as urnas. E o resultado chegou a posteriori. Mas com relação a essa lenda urbana de que há fraude nas eleições, e isso, veja bem, há 22 anos que nós temos urnas eletrônicas. 22 anos. Até hoje não foi comprovado uma fraude sequer na urna ou no processo. Sim. Não houve prova cabal nenhuma. Inclusive a ministra se manifestou nesse sentido. Suposições e possibilidades, mas nada comprovado. E o Roger está mostrando e dando essa segurança de que há auditagem, as urnas são auditadas e essa empresa... Auditada de uma forma independente, né? Independente. Então, é feito um processo licitatório para a contratação da empresa de auditoria, tem que comprovar a habilitação, então todas as empresas que se considerassem habilitadas poderiam participar e poderiam estar realizando esse trabalho. Então, tem muita lisura no processo, ele é um processo transparente, ele é um processo aberto, ele é aberto para a comunidade participar de toda votação paralela. Digamos, vocês querem participar no dia 7 de setembro, durante o teste, podem ir lá no tribunal, eles vão abrir para poder olhar. É assim que funciona, vai ser explicado. Então não é vedado, os partidos políticos todos fazem parte. Todos os partidos políticos fazem parte, colocam um representante, participam do processo da votação paralela. Então, ele é bem aberto e transparente. Agora, isso aí te dá a certeza absoluta com relação à urna. Ao equipamento. Não dá a certeza a respeito do todo. Ao processo eleitoral como um todo. Porque, de repente, lá você vai juntar todos os dados do Acre, né, do Maranhão, do Rio Grande do Sul. As totalizações, aí, de repente... As totalizações poderiam ser feitos outros testes, que eu acredito que sejam feitos de uma forma interna, com uma auditoria interna. Então,
Tem outros processos de auditagem, o Tribunal de Contas também audita o processo, mas em outro nível. Então a gente faz um nível de equipamento, mas o Tribunal de Contas faz parte de outro. O Ministério Mas não é feita essa auditoria eu acredito que seja feita, eu não sei como é que é a divulgação. Pelo TSE? Pelo TSE, com certeza. Pelos TSE, sim. Mas eu acredito que mais outros organismos façam parte desse processo de auditoria da consolidação das informações. Roger, vê se confirma. Diz que estão abertos todos os mecanismos do processo 6 meses antes das eleições a todos os partidos. E durante o pleito e posteriormente nas totalizações, os tribunais regionais e o superior também dá acesso aos partidos para esse controle e essa fiscalização. Isso confirma, não é isso? Confirma, os partidos fazem parte, os partidos e outras entidades, né? Eu falei aqui, escoteiros, a gente pode até achar graça, mas o tribunal convida escolas, convida escoteiros, a comunidade para fazer parte do processo, né? Os partidos, é uma obrigação deles, eles têm que fazer parte desse processo que é de interesse deles, mas a comunidade de uma forma em geral. E outra coisa, Jurandir, e o pessoal da mesa, os companheiros da mesa, da bancada, há aquela versão que corre de que, por ser só aplicado no Brasil a urna eletrônica, é motivo de desconfiança. Isso, exatamente. Isto é o que está na voz comum. Pois bem, isso é um mito. Há 25 países que já usam a urna eletrônica. Outra, os Estados Unidos... Dentre esses 25, algum assim de primeiro mundo, mais destacado? São democracias, como o Brasil. Outro mito, os Estados Unidos, com toda a sua tecnologia, não usa a urna eletrônica. Fake news, é falso. 10 estados americanos já estão usando a urna eletrônica. A Federação Americana, como um todo, já usa em alguns estados. Então, é uma jabuticaba brasileira, a meu juízo, que deu certo a urna eletrônica. E o nosso processo é vendido para vários países. A tecnologia daqui já foi passada para outros. Mas imaginem, pessoal, se fosse urna de papel. Vocês não acham que a possibilidade de fraudar é muito maior? Não, pessoas fazendo parte do processo. Nesse sistema aqui, é possível fazer garantias. Eu não surjo com relação à urna eletrônica. A minha surgência é com relação a eu saio de lá sem um comprovante de que eu votei naquele determinado candidato. Tinha propostas também nesse sentido de emitir. Isso que me incomoda. Uma prova material. Exatamente. O fato de eu ir lá e votar numa urna eletrônica, não acho nenhum óbice nisso. O que me incomoda é o fato de eu sair de lá sem o comprovante de quem eu votei. Porque eu apertei, saiu uma fotinho, mas internamente... Poderia ter outra. O que queria, e muita gente defende, é que este comprovante vá para uma outra urna, para a conferência depois, se for o caso. Auditar esse processo. Auditar, exatamente. O Roger estava nos dizendo que não é só em eleições que eles auditam, é eleições de conselhos e tudo mais. Sim, imagina. Onde há eleições, é humano, há desconfiança. Onde há eleição, há desconfiança. Especialmente se alguém perde, é o que reclama, né? Aquele que perde é o que reclama. Eu tenho que voar um pouco no tempo e me recordar, em 1968, na minha primeira promotoria que estava assumindo, eu fiscalizei, que é a função do Ministério Público, o pleito municipal da comarca de São Chico de Assis. Meu Deus do céu, as cédulas eram aquelas cédulas manuscritas. A diferença foi um voto, o meu. Queriam recontagem, queriam coisa, quase se transforma aquilo num pugilato, aquela eleição. Sim, ainda mais em São Francisco. Em São Francisco. Graças a Deus, Garibaldi
também aconteceu a mesma coisa e se estabeleceu uma espécie de jurisprudência no Tribunal Regional Eleitoral. Não há recontagem quando se exaure a fiscalização dos partidos, tinha que impugnar na mesa, na hora. E, senão, estaria precluído o direito de recorrer. Então, salvamos o pleito de São Chico de Assis, como foi salvo o pleito de Garibaldi. João Dentes, chefe da Casa Civil do Meneghetti, era de Garibaldi, então tinha influência política e o Tribunal salvou o pleito. Mas o que é preciso que a população saiba que na Primeira República desse país, que foi até 1930, os currais eleitorais, as eleições não tinham nenhuma seriedade, nenhuma segurança. Em 32 as mulheres começaram a votar. Depois que a ditadura Vargas, até 45, redemocratização, e o hábito de ir votando foi sempre houve desconfianças em todos os processos eleitorais. Nós conseguimos a urna eletrônica de um processo célere, econômico, né? E com alguma desconfiança de insegurança, mas que estão sendo superadas. Muito veloz, né? E veloz. É um exemplo, né? A velocidade velocidade. E o resultado Então, meu Deus, se nós avançamos nisso, se nós somos capenga, nossa democracia é falha, nosso país é tão carente de tantas coisas, nós obtivemos um sucesso numa coisa, por que agora nós não acreditamos no processo? O que eu acho que nós precisamos fazer é e eu vou fazer, a partir dessas colocações que tu está tendo aí, e que tu está nos informando, que 25 países, eu vou pesquisar isso mais profundamente. Isso. Porque eu sou partidário da urna eletrônica, eu sou defensor de que esse é um sistema avançado e nós não podemos retroceder. Eu também acho, né? E eu vou procurar e juntar essas informações e passar a ser um defensor mais ferrenho dessa causa. O que me incomoda é sair de lá de mãos vazias, sem um comprovante. Mas quando tu depositava na velha cédula eleitoral, depositava na urna, tu também não tinha algum comprovante anterior? Não, mas era eu quem preenchia. Mas ia para a urna e daí a partir da urna, né? Mas eu acredito ainda que vai ter processos mais ágeis, né? Advogados, a maioria aqui na mesa. Como é que vocês votam para a eleição da ordem de vocês aqui no Estado? Eletrônico, no computador. Né? Vocês recebem uma senha, vocês trocam a senha, vocês ali na casa de vocês, ali no dia, vocês pegam e fazem a votação. Né? E isso, transparente. Esse processo, eu não sei da ordem aqui, também sou advogado, mas não sei da ordem se ela é auditada ou não. Mas a maioria dos conselhos de classe hoje são auditados. Contratam uma auditoria para auditar o sistema eletrônico. Esse é melhor. Auditar o sistema eletrônico. Sim. É muito mais complexo, é muito mais técnico. Foi a última eleição na ordem, eu estava no interior do estado fazendo audiência, não fui. Não votou, mas poderia ter votado lá onde você estivesse. Né? Falaste aí que quem perde, né, reclama. No caso da eleição do Aécio, houve reclamação. Claro, houve reclamação e foi feita a auditoria e foi constatado que não houve problema nenhum, né? Sabe o que eu acho só para... Tem duas coisas que eu acho interessantes. Assim. A primeira é a questão do comprovante. Imagina num estado, num município, numa região, num local, onde os coronéis mandam, né? Aí o cara tem que sair com comprovante. Exatamente, ó, tem que provar que votou em mim. Acho que isso é um risco, mas deve haver uma forma, talvez, né? E outra questão é o seguinte, a gente não pode punir a ferramenta. O automóvel mata. Não, quem mata a culpa é o sofá, não é? Isso aí, entendeu? É a mesma coisa. O problema não é o problema do equipamento, o problema é do entorno do equipamento, das pessoas. Mas as pessoas falam até nessa questão do comprovante para colocar numa outra urna para aleatoriamente ser auditada. Seria nesse sentido. Mas essa questão de levar... Isso é complicado. Mas olha só, pessoal, tem eleições para vereador, a gente vê mais essa situação. O vereador, ele verifica a sessão e os partidos têm acesso, é uma questão pública, o resultado por sessão. Então, tu é meu amigo, tua sessão é tal, cheguei lá, não tinha nenhum voto. Eu identifico, né?
É uma questão pequena, né, para pequenos cargos políticos, mas é possível fazer essa validação. Então, a gente vê por vários indicadores que o processo tem a lisura adequada. Muito bem. Sua sede pede o melhor, pede a bebida de todas as estações, pede o Sucos Petri, essa bebida maravilhosa 100% natural, sem adição de água ou de açúcar, que está aqui presente na nossa bancada há 25 anos nos acompanhando. Bebida extraordinária lá da nossa Ivoti, aqui na nossa grande Porto Alegre, terra excelente, lá com o nosso Luiz Anchal, pilotando o Sucos Petri. E para o seu pet, todo o carinho especial. Quem dá esse carinho? A Cobasi, com 32 anos de liderança no varejo pet. A Cobasi, pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas em Porto Alegre. Facilidade absoluta para você por aqui, né? O seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e de aproximar ainda mais as pessoas e os seus animaizinhos de estimação. Então venha para a Cobasi, venha viver esta experiência Cobasi, o shopping do seu animal. E para a sua limpeza, para você manter o seu ambiente limpíssimo, Gimo Multiuso, esse produto extraordinário da Gimo que você dá um jato, um spray, passa um pano e fica tudo limpo, maravilhoso. Confira aí como é que funciona. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Qualidade comprovadíssima dos produtos da Gimo. E a Auxiliadora Predial. A Auxiliadora Predial está aí para simplificar a sua vida, que esse é o objetivo dessa empresa, presta um serviço maravilhoso na área de condomínios, de administração condominial. Telefone 3216-6100, então você acessa auxiliadorapredial.com.br. E a Algaire Engenharia, essa empresa aí que notabilizou-se na construção de lojas em shopping centers, lançou, está comercializando Fly, estúdios de 37 a 44 metros, totalmente automatizados, prédio maravilhoso, situado ali na Avenida Ipiranga 8.339, e que tem todo o apoio para você, começar por lojas de conveniência no térreo, biblioteca, bicicletário com oficina, até porque ali na frente passa uma ciclovia, o pessoal pode morar ali, estudar na PUC, estudar na URGS, toda a facilidade que tem ali com a proximidade a essas duas instituições de ensino. Uma horta comunitária lá no terraço, a academia para você fazer a sua preparação física, salão de festas para confraternizar com seus amigos e uma piscina lá no terraço, com uma vista maravilhosa, panorâmica, tudo isso contemplado nesses estúdios de 37 a 44 metros, Fly, comercializados em empreendimento e comercialização da Algaire Engenharia, tem a sua sede na rua Vila Grande Cabrita, 393, o telefone 3339-1250. É o Fly, lançamento espetacular da Algaire Engenharia. E a Luminari, ali você tem iluminação técnica, você tem iluminação decorativa, você tem tudo que é top de linha nesta área de iluminação, você encontra na Luminari, nos seus dois endereços, né? Na Quintino Bocaiúva 877 ou na Venceslau Escobar, lá na Tristeza, no 2150. O telefone 3019-6877, 3268-2929. E para suas compras, você tem aquela rede espetacular, rede Zafari de supermercados, onde você encontra produtos da mais alta qualidade pelos menores preços e um atendimento especialíssimo do Grupo Zafari, que tem sempre uma mensagem carinhosa para você.
Grupo Zafari de Supermercados, sempre a seu lado. Qual foi a informação, Margarete? O Renan Calheiros foi absolvido hoje à tarde pela segunda turma do STF, naquele caso do pagamento, do desvio de dinheiro para pagamento da pensão da filha, lembram o que aconteceu? Já tem, acho que uns 4 anos. Acho. Mas Renan Calheiros, Não, o homem que merece todo o respeito. O engraçado é que, assim, dos 4 ministros que votaram, integrantes da turma, 13 entenderam que não há provas a respeito, né, concretas para poder condená-lo. Mas o Gilmar Mendes diz que não há crime. Não há nenhum indício de crime. Tipicidade. Renan Calheiros é o exemplo típico do que é nossa política. Do que é nossa política. O sujeito renunciou ao seu mandato para não ser cassado. Renunciou, vai ser cassado. Bom, aí elegem ele novamente, eleito pelo seu eleitorado. Como se não bastasse, os seus pares do Senado o elegem presidente da casa. Ou reconduzem a presidência do Senado. É uma coisa impressionante, né? E não só isso. Volta, briga com seus correligionários do seu partido, com a sua grei partidária, faz aliança com o opositor. A quem ele vivia criticando. E vai estar liderando mais uma vez a campanha e a eleição para o Senado em Alagoas. Então, essa campanha é um corre para não ser pego, não. Eu me agarro em qualquer circunstância, porque se eles ficarem sem foro privilegiado, eles vão todos cumprir, com certeza, em alguma prisão estadual, né? Ou até mesmo federal aí. A Polícia Federal está por aí, né? Tem que ser rápido, olha o que aconteceu aqui com o Richa, né, no Paraná. Sim. Perdeu um pouquinho o fora. Perdeu a imunidade e já engataram ele. Mas aí o Gilmar Mendes já soltou ele. Tem essa vantagem, né? Amigo, né? Agora, aquela história, o nosso Congresso e os nossos representantes têm a nossa cara, são aquilo que nós somos. E mais uma vez a gente vê, vamos mudar o nosso Congresso ou vamos mudar a nossa cara? Essa é a questão. É verdade. Se esse é o espelho da vontade nacional, será que é? Será que esses representantes que nós tanto reprovamos, censuramos enfim, vamos devolvê-los ao Congresso? Será que é isso que a nação quer? Outro dia eu estava vendo assim uma análise, agora não lembro de quem foi, mas que dizia que nós elegemos quem não tem capacidade, são eleitos por aqueles que também não têm capacidade, né? É evidente que da sociedade, né? É a representação da sociedade, quer dizer, como seria diferente só se nós nos dispuséssemos a fazer uma eleição dentro de eleger monges ou pessoas descoladas de um processo cotidiano, né? Na verdade, nós temos que evoluir enquanto sociedade, para depois possamos cobrar algo dos nossos representantes. Agora, no processo para esta eleição, houve um assodamento, diminuir os prazos para os partidos. A sonhada renovação também encontrou obstáculos. Diminuir os prazos e a verba. Os que estavam lá ganharam verba. Aqueles que fizeram toda a organização legal para o pleito, aqueles que queriam se manter no pleito, fizeram regras e normas para lhes favorecer. E vamos ver o resultado disso. Agora, o que a gente está sentindo, e eu já com alguma vivência entrada em anos, eu estou vendo um quadro de polarização, de ódio, de rancor, de intolerância, que isso é altamente perigoso. Quer dizer, o bom senso, a razoabilidade, os interesses da nação estão arredados em função de ideologias, de combate, de rancor, de intolerância. Isso, Bianchessi, pode nos levar a uma situação de risco institucional, inclusive, né? Institucional e de convulsão. Se bem que nós não temos muita vocação para isso também.
Mas a coisa, a gota d'água, os ânimos estão demais. Eu acho que nós temos, pelo menos da tribuna que vocês nos dispõem, conclamar um pouco de tolerância, de bom senso, de equilíbrio. Vamos fazer as nossas escolhas, vamos proceder à nossa votação sem atuando, com a única intenção de escolher os melhores a nosso juízo e fazer uma seleção criteriosa de em quem nós vamos votar e quem nós queremos que nos represente. Eu acho que é o que nós aqui dessa bancada, eu entendo que é uma pode oportunidade passar, né, para o telespectador, né? A mensagem que a gente pode passar é essa. Deve passar, né? Só fazer uma observação, hoje no jornal aqui tem um fato interessante que é a questão dos recursos, né? Essa questão dos recursos agora dentro desse novo sistema ficou um pouco complicado, eu diria, né? Porque tem os caciques lá, eles decidem para quem vai o dinheiro e quanto vai e tal. Ficou um negócio. Os recursos financeiros. Financeiros dos partidos. Eu estava achando que era recurso jurídico. Não, os financeiros dos partidos. Então aí o jornal traz assim, que os candidatos ao Piratini totalizam 9,4 milhões em arrecadação. E tem um candidato aqui, né, que recebe R$600 do partido. Então esse é o valor que ele fez jus, né, para concorrer ao Palácio Piratini. Parece, inclusive, que o partido dele não foi aceito, aí não irá concorrer. Mas esse tipo de situação, aí a gente ouve, assim, isso não se torna público, né? Mas determinados candidatos que achavam que deveriam receber maiores recursos estão sendo colocados de lado em relação ao detrimento de outros que são apadrinhados. Quer dizer, isso também criou, dentro desse sistema político, que já não é exemplo de nada do ponto de vista positivo, eu acho que isso complicou ainda mais a situação. E concordo com o senhor, quer dizer, foi um sistema concebido para manter. Para permanecer. Para permanência. Mas essa questão das mídias sociais, elas não diminuem um pouco essa questão do capital? Quem tem mais recurso tem mais votos. Agora com essa questão de Facebook, Twitter, tem ali uma expressão de candidatos que não têm um orçamento tão nos Estados Unidos, sim. Eu acho que aqui no Brasil nós ainda vamos levar um tempo para que haja um grau de importância das mídias sociais em relação às mídias convencionais. Acho que a televisão, e está sendo mostrado isso agora pelos resultados, ela é muito importante nas campanhas, né? O fato de ir para a televisão, a gente está vendo aí alguns candidatos que antes do horário de televisão estavam com pouca expressão do ponto de vista de resultados eleitorais e que a partir então de se mostrar, ter a sua aparição, começam a ter uma melhoria nos seus resultados. Eu acho que a TV ainda impacta muito, né? Eu concordo contigo que as mídias sociais elas vão crescer e devem representar em algum determinado momento. E nesse pleito, sem nominar alguns que não dispõem de tempo no horário eleitoral oficial, né, estão usando muito. Estão chamando, me conheça lá no Facebook. Estão chamando e estão utilizando. E esse exercício vai ativar a mídia social. Mas o que, a partir de agora, dia 20, estamos para o dia 7 de outubro, vai ser decisivo o grau de informação, o grau de peso que terá o tempo da televisão. Porque até agora os que têm maior tempo não estão evoluindo muito. É interessante, né? O que tem mais tempo mesmo... Está baixando. Está baixando. Mas, saiu uns dados agora de que candidatos já destinaram até o dia 8 de setembro 17 milhões de reais para impulsionar as campanhas online. Olha o grau de peso que há na campanha online, exatamente nessas mídias sociais que se falava aqui agora. São 17, o recurso direcionou para... Quase 18 milhões de reais já foram comprometidos nessa campanha até o dia 8 de setembro. Hoje já é 18 de setembro. Então, são mais 10 dias, com certeza,
algo mais vultuoso já se soma nisso aí. Mas a gente nota uma pequena evolução, né? Com certeza. Essa questão assim de a empresa não pode doar, tem um limite, tem que ser pessoa física, tem um valor por CPF, né? Essa questão das mídias, que de fato, mesmo quem tem dinheiro vai ter um impulsionamento maior na mídia social. Tem uma evolução, mas ela é insuficiente, né? A gente precisa de mais. Agora, evolução. a cidade, o planeta agradece, né? Porque, vamos lembrar, a sujeira que se via há uns anos atrás, né? Eu andava por essa Ipiranga, eu lembro que Isso aí. o deslocamento até o foro era cavaletes derrubados. Na eleição passada tinha que tirar de noite, né? Daí eles colocavam o cavalete e tiravam de noite. Agora não tem nada. Margareth, destacasse bem, houve uma evolução para melhor nesse particular. Não há sujeira, não há material, e eu acho que a falta de dinheiro contribuiu para isso. E o regramento e a fiscalização eleitoral também. Porque o caso, tu citaste Estados Unidos, né, tal processo eleitoral nos Estados Unidos, tu não vê nada na rua, não vê sujeira nenhuma. Na França, a mesma coisa, né? Alemanha, tu não vê. Né? Eu vi uma cena esses dias no carro que foi, olha, desculpa aí, Hilário, eu não vou dizer aqui o nome, mas era um apresentador, um cara conhecido da nossa mídia aqui local, fazendo campanha no meio da rua, entregando de faixinha e entregando santinho, sabe? Não era assim, era lá, né, com o nomezinho dele. Eu achei aquilo até, chegou a ser hilário. Eu posso estar enganado, mas eu vejo as pessoas discutindo mais política. Não, isso não há dúvida. Antigamente não se discutia Não política. há dúvida. E agora se discute política em vários degraus da sociedade. Não é nem só. Isso eu acho que é a maior evolução. Porque antigamente, eu não acredito, eu deixo pra... Não quero saber de política. Não quero saber. Pelo menos hoje as pessoas falam, as pessoas conhecem. Antigamente não conheciam um candidato. Só conheço o primeiro, o segundo ali, não conhecia os outros. Mais do que isso, né? O STF mesmo era uma figura quase que... Exato, o STF hoje, todo mundo, né? A gente cuida da agenda do STF, a gente sabe o nome dos ministros. Antigamente eu não sabia o nome do ministro. Esse processo chama-se politização. O exercício da democracia. É cidadania. Mesmo com as dificuldades. O pessoal acompanhando a votação do Lula, da prisão do Lula, e o que aconteceu, como é que dá o voto, e as pessoas discutindo aquilo ali como se fosse uma partida de futebol. Hoje o pessoal sabe mais a escalação da Suprema Corte do que da seleção brasileira. Exatamente. Já se tornaram populares. Isso também não é tão bom. Tem um nível. É bom, mas... A vaidade, às vezes, afeta o comportamento de qualquer ser humano, até mesmo dos ministros da Suprema Corte. Como? A questão da vaidade realmente... Agora, hoje me surpreendeu uma entrevista na mídia impressa hoje de um dos nossos candidatos aqui ao governo do estado, com atitudes, com pretensões tão retrógradas, e inclusive incitando essa questão da violência. Uma entrevista, isso? Uma entrevista hoje impressa. Sabe? Uma coisa absurda. Uma coisa descolada. Totalmente descolada, exatamente, totalmente descolada de uma democracia que se almeja para o Brasil, que se imagina que todos queremos. Falando de almejar para o Brasil, muito tem se falado no voto distrital misto, né? A reforma na reforma política que se introduzir o voto distrital misto, tem aquela peculiaridade, né, de que você escolhe um candidato da sua zona eleitoral que vai representá-lo e que você vai ter mais proximidade com ele, consequentemente maiores possibilidades de cobrar, né, de estar acompanhando o seu trabalho. Eu acho que neste ponto é uma evolução. Isso estabelece uma sintonia com o representante da população nas casas legislativas, quer dizer, ele representa aquele seu distrito. Ali, no distrito, mas isso também tem que mexer na reforma política, no sistema da federação. O município tem que ser valorizado. O município, o representante do município é fiscalizado pelos munícipes. Há um vínculo de responsabilidade. As coisas centralizadas em Brasília se
escapam de qualquer controle. Aí nesse caso eu acho que ele fica um representante de uma certa área, um grupo de municípios, né? Isso. Regionalizado. Regionais. Mas já falando no Supremo, agora, tendo em vista o volume de processos e a filmagem permanente daqueles julgamentos importantes, eles criaram o plenário virtual. Eles votam e circula o voto de cada ministro entre eles. E num 10º ou 20º, sei lá, o recurso do ex-presidente Lula, que ainda está buscando a liberdade até que se julgue o recurso especial e extraordinário no STJ e na Suprema Corte, ele busca ainda a liberdade e está em votação isso. E no plenário virtual já tem 6 votos mantendo a prisão. Um voto do ministro Melo, concedendo a liberdade. Ou o Melo, o Celso. Do Collor. Tem o Melo do Collor e o Melo do Marco Aurélio. Marco Aurélio. E Lewandowski disse: eu não quero o plenário virtual, eu quero votar aberto no plenário. Então vai votar aberto. Então vai sair nas próximas sessões. Para prolongar um pouco o julgamento, o ministro Lewandowski vai... Quer dizer, já estava 6-0, né? 6-0. 6-0. 6-1. 6-1. Já com maioria. Sim. São 11 ministros. Sim, já tinha maioria absoluta, né? Então, aí dá uma segurada para dar uma mexida. Não, e pode ele ser tão convincente que mude algum dos outros e reverta a votação. Muito bem. Posso fazer um protesto aqui? Rápido. A tribuna está à sua disposição. O Jurandir, que é um gentleman, doutor, não nos perguntou a respeito do jogo do Grêmio. O Silvas, que é sabidamente com respeito ao futebol, é um ditador, ele pergunta sobre os 47 minutos. Do segundo tempo, quer criar inquietação na bancada. Eu quero errar o pênalti. Tu quer trazer inquietação na bancada? Bom, Tucumã já é um alçapão, né? Sim. Eu não vou dizer muito. Local de guerrilheiros, na década de 70, Exército Revolucionário do Povo tinha sua sede lá. É um alçapão. Tudo é meio secreto. O time do Grêmio, o Renato não publicou, né? Não se sabe quem vai jogar, né? Não. Então... Mas não tem muita modificação, não. Ali no lugar... Não joga Jael, né? Vai entrar ali ou o Alisson ou que estão cogitando mais esse rapaz, né? Michel? Não, Michel está lesionado, que veio do América de Minas. O André? Não, o André está machucado também. Meio campista. São 2 lesões que podem... Né? Tassiano. Isso São aí. 2 lesões que podem beneficiar o Grêmio. Não, do Jael não, o Jael vinha jogando. Não, o Jael não. Jael desde O André sim, o André beneficia, mas o Jael... Mas nós vamos assistir com o Marcel, né? Com o espírito olímpico. Eu iria me referir a isso. A gente fala de civilidade, né, na política. Vamos praticar a civilidade, né? Agora eu quero dizer o seguinte, em relação aos meus... O Jurandir até uma brincadeira, desculpa, né, a questão do futebol, mas em relação aos meus amigos que hoje tiveram um dia maravilhoso, os gremistas, né, com redes sociais, WhatsApp, esse negócio, uma euforia. Quero dizer que amanhã é quarta-feira, né? E o sol nasce para todos, né? Pode ter a volta, né? Pode ter a volta. Essa euforia toda não é expectativa do jogo, é o resultado de ontem, né? Não, a expectativa é grande, afinal de contas estamos aí na disputa muito boa. Em busca do tetra. Argentino é aguerrido, a gente sabe, o argentino é um eu gosto povo... de futebol, eu perdi muito o Liverpool e o PSG hoje hoje tinha, né? Às 4 horas. Eu vou ver se vejo um rescaldo. Talvez se estiver passando, não sei o resultado. O Barcelona, no horário do Grêmio, o Barcelona canais de esporte, o PSV. Não vai ver o Grêmio. Tu viu que o Barcelona goleou o PSV? Quem é o PSV? PSV é da Holanda. Onde já jogou o Romário, já jogou o Ronaldo Fenômeno. Hoje... Foi hoje? Foi hoje.
Agora começa aquele campeonato da Liga Europeia, aquilo é bonito. É bonito de ver, é um futebol completamente diferente do nosso. Mas nessa fase aí são poucos os clássicos, como no caso ali do Liverpool com o PSG. De modo geral, é um grande contra um... Essa é a chave da morte, tá? O Napoli também, é uma chave difícil. Muito bem, só para fechar então, vamos falar um pouquinho a respeito da nossa Freeway, porque o DENIT está se comprometendo a assumir a Freeway, a 116, está aquela queixa enorme, né? O veraneio está aí, daqui para frente cada vez mais o pessoal vai se deslocar pela Freeway até as nossas praias, o nosso litoral, e a estrada está sem manutenção. A deriva. Né? Esperamos então que o DENIT seguramente que vai já fez duas licitações, uma licitação para conservar até que seja realmente renovado o contrato com uma nova empresa permanente de manutenção. Sexta-feira eu passei pela Freeway, sentido Porto Alegre Litoral. Havia um acidente muito feio, uma caminhonete grande capotada, ocupando a pista da esquerda. O congestionamento se deu e não havia assim nenhum atendimento. Tá? Muito bem, meu caro Roger Maciel, diretor do grupo Maciel, né, carregado aí das nossas auditorias e processos eleitorais. Muito obrigado pela sua presença. Qual é a manifestação final aí para fechar? Agradeço, foi uma satisfação aqui conhecê-los, participar do programa. Gostou de participar do debate aí? Muito legal poder ter essa palavra para poder falar com as pessoas que não entendem o nosso trabalho muitas vezes, né? Até que foi difícil. Olha, que nós custamos a entender vocês também. Entender, mas eu acredito aqui que ficou mais claro no final. E é bacana para o nosso telespectador, Roger, de te receber aqui e poder ouvir essa tua condição de nos passar essa credibilidade no processo eleitoral. Isso é muito importante, essa confiabilidade do processo. Isso é bastante interessante. Nós aqui gostamos de ser entregar isso para o nosso telespectador e foi muito interessante. Eu gostaria que esse processo assim, de auditoria, de transparência, ele se disseminasse mais na nossa sociedade. Né? Vocês pegam aqui alguns sorteios que não são auditados. Qual é a garantia de que aquele processo ali está correto ou não? Né? Os sindicatos, né, que antigamente eram currais ali, e era um domínio de uma determinada pessoa ou facção, e não tinha ali essa possibilidade de transparência. Então hoje a gente tem essa transparência, a gente poderia explorar mais, eu gostaria muito disso. Beleza, muito obrigado. Agradecemos a você que nos acompanhou. Convidamos a estar conosco amanhã novamente, 19 horas, quando a atividade volta ao ar. Até lá, uma boa noite a todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.